Quando você acordar, não consuma aquele cafezinho preto. Espera mais ou menos em torno de 2 ou até 3 horas depois de você conseguir acordar para realmente aproveitar os maiores benefícios dessa cafeína. É exatamente o tema do vídeo de hoje. Então, basicamente, eu sei que muitos de vocês acordam e já precisa, né? Como se fosse uma obrigação você tomar aquele seu cafezinho preto. Só que todo mundo sabe que você não acorda desse jeito se você é tão dependente assim de cafeína. Normalmente você acorda desse jeito, aquela pessoa que só realmente consegue pegar no tranco, só realmente consegue acordar depois da xícara de café, tá bom? Então, basicamente, que nem eu disse anteriormente, o ideal seria você esperar mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e meia, até um pouco mais, para você conseguir tomar essa primeira xícara de café, tá? Por que que isso acontece? Para responder essa pergunta, eu vou falar de um hormônio que você produz lá, como se fosse no cabelinho dos seus rins, né, na sua suprarrenal, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio de extrema importância, ele é visto por alguns como um vilão, já que ele tem uma relação com o estresse, né, às vezes com acúmulo de gordura em algumas regiões não tão desejáveis, mas o cortisol ele tem uma relação muito importante para fazer a manutenção da sua glicemia, para conseguir te fornecer, ele priva a energia dos outros órgãos, né, que não são vitais, para conseguir fornecer energia, por exemplo, para o seu cérebro. Ele é um potente anti-inflamatório. E quando você acorda, o ideal, né, fisiologicamente falando, você tem picos de cortisol, é o momento que ele está mais alto nesse dia. Especificamente ao acordar, depois de uns 30 minutos ou 1 hora, dependendo realmente da sua idade, você tem um pico maior de cortisol, que a gente conhece como CAR, que é o Cortisol Awakening Response, que é a resposta realmente, basicamente, de acordo com a literatura, é como se fosse um tranco que ele vai te chacoalhar e falar: "Ó, acorda, ó, esse aqui é o seu local, esse aqui", aquele despertar, tá? Então, por exemplo, pega a criança, esse pico de cortisol ele perdura aí chegando num nível máximo a 30 minutos depois de acordar. Em adultos ele varia, né, de 45 minutos, mas até 60 minutos já tem um pico referente ao início, e em idosos mais ou menos em torno de 30 a 60 minutos. Então você já tem esse pico de cortisol no início do seu dia para realmente te despertar. E a cafeína é capaz de elevar os níveis do seu cortisol. Então pensa comigo, você acorda de manhã. Fisiologicamente falando, você deveria ter níveis mais altos de cortisol nesse momento, que é uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Então você deveria já se despertar. Para que você vai utilizar o café ou a cafeína para induzir mais o aumento desse cortisol, né? Então, se está necessitando desse café, talvez você possa suspeitar de algum prejuízo nessa produção. De acordo com as literaturas, né? Mas aqui esse tema em específico, esse termo em específico, que é a fadiga, aquela falência das suas suprarrenais, ela não é considerada plausível para todos os autores, né? Tem alguns que até abominam essa palavra de falência da suprarrenal, isso não existe, né? Mas alguma na parte da literatura mostra que parte dessa fadiga, desse cansaço excessivo, poderia ser por esses picos de cortisol que você tem ao longo do seu dia, seja pelo excesso de cafeína, seja pelo excesso de estresse que você tem. Isso poderia trazer um prejuízo na produção desse cortisol e influenciar aquele pico que você tem pela manhã. Então, basicamente, você não tem esse pico pela manhã, não consegue despertar e precisa de uma muleta, que no caso a muleta acaba sendo a cafeína. Mas, novamente, não é uma literatura que realmente abrange a resposta. Todos confirmam, todos concordam com essa opinião. Mas uma coisa que realmente é vasto na literatura e é provado é que quando você toma, por exemplo, café antes de você dormir, porque normalmente aquele cara, aquele indivíduo que precisa do café ao acordar, ele vai tomando café o dia inteiro, principalmente até dormir. Aquela clássica frase: "Eu posso tomar café antes de dormir, Ciro, e não atrapalha o meu sono." Na verdade, atrapalha sim, talvez não atrapalhe em você pegar no sono, mas vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Quando você consome cafeína, tem um hormônio que você produz ao longo dessa noite, que a gente conhece como melatonina, que é um hormônio de extrema importância para você atingir aquele sono profundo, para você concretizar a sua memória. Pega todo o seu dia basicamente e salva como se fosse num HD lá no seu cérebro. Quem faz isso
é um hormônio, né, que auxilia isso é um hormônio conhecido como melatonina. Quando você toma o café preto próximo do horário de você dormir, esse pico de melatonina é menor e demora mais tempo para ser produzido. Então, o que pode acontecer se demora mais tempo, se demora um pouquinho mais para pegar no sono, talvez não tenha aquele sono completo, talvez você não consiga atingir aquele sono profundo necessário e realmente acorda fadigado, acorda cansado. E aí o que que precisa? Precisa do café. E vai fazendo isso, vai empurrando, 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 tá? Então, se a gente for pensar na lógica, no mais ideal seria você respeitar esse pico de cortisol que você tem ao acordar, naqueles minutos iniciais, né, uma hora e meia depois que você tem o pico, aquele cara que eu mostrei anteriormente, e quando você começa a provocar a sua fisiológica redução, você utiliza, por exemplo, a cafeína 2 horas, 2 horas e meia depois, porque você já começou a reduzir um pouco o seu rendimento. Então, você usa realmente para melhorar o seu rendimento. Não são, que nem eu disse anteriormente, não são todos os autores que realmente concordam com essa alteração do ritmo do ciclo circadiano com excesso de cafeína, mas alguns autores falam que realmente ele não tem esse excesso de cafeína não pode ter às vezes uma relação com a alteração do seu cortisol. Mas foi verificado que indivíduos quando faziam consumo de café ao acordar e depois retiraram esse consumo, mesmo não tendo alterações no cortisol salivar, a concentração, a produtividade desses indivíduos foi reduzido, mostrando uma certa dependência quanto ao consumo de cafeína, tá bom? Interessante também, que nem eu disse, na verdade já foi umas 10 vezes o que eu disse, né, que são todos temas, relacionados. Quando aquele indivíduo que toma café pela manhã, toma café antes de dormir, ele toma café o dia inteiro. E quando fica tomando café o dia inteiro, você tem picos de cortisol ao longo do dia. Normalmente, uma rotina associada com muita cafeína é uma rotina também associada com muito estresse. Então, o estresse estimula cortisol, cafeína estimula cortisol. Esses picos de cortisol, de acordo com uma vasta literatura, mostra que realmente tem prejuízos na sua saúde. Aumenta a incidência de depressão, de diminuição na memória, você tem uma resposta muito mais aguda, muito mais intensa ao estresse. Então são aquelas pessoas que são bem explosivas, tudo bem? Então, basicamente, um resumão do que eu falei aqui hoje, uma ideia que você deveria tirar daqui é que de manhã, quando você acorda, o ideal seria você ter energia. E ao longo do dia, tendo essa redução, essa diminuição da energia, aí você vai ter, é necessário para realmente você dormir, dormir bem e conseguir renovar esse estoque. Se você já acorda cansado e precisa do café, e tem que tomar café o dia inteiro porque essa cafeína está servindo como se fosse uma muleta para induzir a produção, às vezes citado no vídeo como cortisol, tem alguma coisa errada com você. Não necessariamente pode ser uma falência da suprarrenal, mas pode ser uma alteração numa resistência à insulina, uma alteração no metabolismo do ferro, por exemplo. A gente poderia citar que a cafeína é um competidor de ferro, então reduzindo os níveis de ferro, você poderia às vezes promover uma redução nos seus níveis de hemoglobina, ou o excesso de cafeína poder promover, por exemplo, uma alteração na sua secreção gástrica, e alterando a secreção gástrica, você poderia diminuir a digestibilidade. Diminuindo a digestibilidade, você poderia absorver menos nutrientes. Então, tem diversas variáveis e diversos fatores que poderiam estar associados a esse excesso de cafeína. O ideal seria você realmente conseguir acordar e despertar por conta própria, pelo próprio ciclo circadiano. eh, e depois de 2 horas e meia, quando começa a ter realmente essa redução significativa de cortisol, que você faça o consumo de cafeína. Porque a cafeína também, desde que não seja de uma forma abusiva, tem diversos benefícios, tudo bem? Então, ao acordar, não beba o cafezinho preto, respeite a sua fisiologia. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.